A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vosso coração, da qual foste chamados a ser um povo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre veres. Meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos a esta pregação. Pregação e formação ao mesmo tempo. Você sabe, você que é inscrito há muito tempo nesse apostolado, que quando nós estamos nas vésperas da quaresma, eu trago esse vídeo. Eu estou regravando esse vídeo. Eu estou trazendo esse vídeo porque é exatamente o que a Santa Madre Igreja nos pede no tempo da quaresma. Eu tenho trazido, não é, a quaresma passada, e agora nós estamos para iniciar a Santa Quaresma. Vou regravar, vou trazer este vídeo outra vez, porque isso aqui vai fortalecer a minha e a tua fé. Muito bem, se você tem aí as Sagradas Escrituras, enquanto você pega aí em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 10, que nós vamos meditar. E o que o Senhor e a Santa Madre Igreja vai exigir de mim e de você nesse tempo da quaresma que se inicia. Muito bem. Está no capítulo 4 de São Mateus. Enquanto você encontra na sua Bíblia, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a Virgem Maria nos ajude nessa pregação, no mesmo tempo formação espiritual. Muito bem. As Sagradas Escrituras dizem assim, capítulo 4 de São Mateus, a partir do versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo demônio. Meu querido irmão, minha querida irmã, muitas das vezes o Espírito Santo nos leva ao deserto, e aí você pode ver que deserto é esse. Você pode pegar esse deserto e compará-lo à tribulação que você está passando, que eu estou passando, que nós estamos atravessando. Como Deus pega Abraão e diz a Abraão: oferece-me aquele que tu ama em sacrifício a mim. Isto é o deserto de Abraão. O que é o deserto de Abraão, irmão Fábio? Levar seu filho Isaque para ser imolado ao Senhor. Veja que ele entristece, mas ele não nega, porque ele obedece a Deus. E quando ele vai imolar, o anjo aparece e diz: chega, basta. Deus agora conhece que tu o amas, acima de tua própria família. Às vezes nós dizemos também isso. Amamos a Deus sobre todas as coisas. Mas quando não arrocha, nós vemos que não amamos. Abraão amava, porque o que ele mais amava, seu único filho, foi sacrificar ao Senhor. Jó foi conduzido pelo deserto. E lá foi provado, e sua fé foi achada digna de ser servo do Senhor. Quantas das vezes, meus irmãos, eu e você somos levados ao deserto pelo Espírito Santo, dizendo que foi o diabo que nos levou, o diabo que veio para matar, roubar e destruir, sem ter discernimento, sem saber qual é a mão esquerda e a mão direita, condenamos as coisas do Senhor. Em todas as circunstâncias, boas, más, ruins, dai graças, porque esse é o desejo de vosso Pai a vosso favor. Diz São Paulo. Então o Espírito Santo pega Jesus e conduz ao deserto. O Espírito Santo pega a mim e a você e conduz ao deserto. Para quê? Para sermos provados. Vem aí. Verso 2. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Verso 3. O tentador aproximou-se dele
e lhe disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Se és o Filho de Deus. Aí nós começamos a colocar à prova aquilo e a molestar, a murmurar e a dizer: eu sirvo, eu invoco, eu oro, eu sou do rosário, eu sou do jejum, eu sou da confissão, eu sou da Eucaristia diária, eu sou da adoração. Por que que esse deserto está na minha vida? Saiba de uma coisa, que quanto mais você buscar ao Senhor, você vai ser conduzido ao deserto para ser provado. Porque a Sagrada Escritura diz, no capítulo 2 de Eclesiástico, verso 5: assim como o ouro e a prata são provados no fogo, o homem e a mulher de Deus no caminho da humilhação. Se você tinha 1000 problemas antes de Cristo, quando você teve um encontro com Jesus, que passou a ser dele, você vai ter 2000. Mas mesmo que eu atravesse esse deserto, como diz o Salmo 23, não temerei, pois ele está comigo. Por isso você vai atravessar, como Jesus atravessou, como humano. Essa primeira parte, do verso 2, começa com jejum. O diabo vem oferecer o alimento, para que nessa quaresma você não jejune. Coisas boas vão aparecer. Ah, irmão Fábio, eu não vou comer doce nessa quaresma. Vou fazer essa penitência. Não vou comer carne na quaresma. Vou fazer essa penitência pela paz do mundo, pela conversão da minha família, pela minha libertação. Saiba que muitas das vezes vai chegar alguém ou as ocasiões para que você perca esse fruto, essa perseverança, essa atitude de oração, de firmeza e de fé. Você vai jejuar. O diabo oferece a gula. Jesus prega o jejum. Então, nessa quaresma, você que, às vezes até sem perceber, você vai moderar o alimento. Primeira parte, jejum, para combater a gula. E tu vais pegar esse teu jejum e dar a quem não tem. Tu vais pegar esse jejum e dar a quem está passando necessidade, passar fome, porque tu vais jejuar, combater a gula. O diabo oferece a gula, Jesus vem com o jejum. Então, para combater a gula, o jejum na primeira parte. Dos versos 2, de que maneira? E versos 4. Não só de pão vive o homem. Veja aqui, o que Jesus dá para vencer a gula. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí está. Oração. Jejum e oração. Para combater a gula, jejum. Para combater a gula, nessa quaresma, jejum. E você vai ver, quando tudo isso passar, qual pessoa maravilhosa você não vai ser. Versículo 5. Segunda tentação. O demônio transportou a cidade santa e colocou no ponto mais alto do templo. Outra coisa também que muitas pessoas não percebem dentro da igreja. Aqui, o demônio pegou Jesus e colocou ele onde? No lugar mais alto do templo. Tem muitas pessoas que são joios que estão dentro da igreja. E aqui eu quero incluir tudo. São joios que estão dentro da igreja. Joios que querem ser aplaudidos. Joios que querem aparecer. Que eu apareça e Jesus não. Falta de humildade. Foi dessa maneira que Satanás se revoltou contra Deus. Porque se achava o tal. Olha que eu sou disso e eu sou daquilo. Os cargos.
Veja que o diabo coloca a pessoa no lugar mais alto dentro da igreja. Colocou Jesus aonde? No lugar mais alto dentro da igreja. Aqui diz no lugar mais alto do templo. O templo é o que? A igreja. Colocou no canto. Então o diabo, ele coloca muitas pessoas em lugares de destaque dentro da igreja. Para ser o que? Joio que corrói. Joio disfarçado de trigo que corrói. Com a teologia da libertação, o marxismo e tantas outras seitas que se infiltra dentro da igreja que é condenada pela doutrina da igreja. Que não tem respaldo da doutrina da igreja. Meus irmãos, ele coloca as pessoas, como colocou Jesus, em lugares de destaque dentro do templo e desafia. Veja o que vem depois. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí prega a palavra. São muitas das vezes pregadores da palavra. Pessoas de grupo de oração. Pessoas que começam a frequentar o grupo de oração e por frequentar, começam a entrar na intercessão, no ministério de intercessão, daqui a pouco já é um coordenador, quer derrubar o coordenador, porque daqui a pouco já se acha mais sábio do que o coordenador, isso e aquilo. Começa as contendas. Digo porque eu vivi dentro disso, eu sei muito bem as panelas que há dentro de grupos de orações. E não só em grupos de orações, em todos os movimentos. Em pastorais, em comunidades. Isso acontece. Infelizmente acontece. Porque é o diabo colocando em lugares altos para derrubar os outros. É colocando os satânicos para derrubar os santos. É dessa maneira que o diabo trabalha. É dessa maneira que o diabo usa seus servos dentro da igreja. Aqui vale salientar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21. Aqui é apresentada a soberba de se achar o tal, de se achar a tal. Ah, eu mereço o melhor. Eu mereço algo melhor do que essa posição da qual eu estou. Não é? Daqui a pouco é a freirinha que quer derrubar a madre superiora no convento. Daqui a pouco é o postulante que quer derrubar o frei lá dentro. Daqui a pouco é o padre que quer derrubar o outro da paróquia para assumir o lugar. Daqui a pouco vai ser escolhido um bispo dentre aquele clero para a diocese. É um que quer derrubar o outro. E assim, os movimentos estão nessa desordem. É o diabo colocando o que é dele lá. Para corroer os outros. Para tentar adulterar os outros. Tentar matar a fé dos outros. Sacramento que... Estamos vendo que os sacramentos não são mais falados mais hoje em dia. É tanta falácia, é tanto isso, é tanto aquilo. Se fala-se de escatologia como nunca se falou. Os apóstolos falaram, mas foi pouco. A centralidade era o quê? A centralidade da fé, o ensinamento, os sacramentos. Mas nós não vemos isso mais hoje. É tantas falácias e falácias. Ninguém fala mais do sacramento, da fé, da cristã. A Eucaristia, o dogma eucarístico. Quantos católicos não se deparam com meus vídeos e diz, meu irmão, o padre da minha paróquia nunca ensinou sobre isso, nunca falou a respeito disso. É outro que se depara um dia com um dos vídeos aqui do canal falando sobre o purgatório e diz, irmão, eu estava para ir para o protestantismo. Já tinha escolhido até a seita. Porque eu achava que o purgatório era invenção da Igreja Católica. Mas esse teu vídeo me salvou. O que é que estão ensinando, perdendo tempo? Não estão mais ensinando os valores da nossa fé, não se fala mais sobre sacramentos. Quando eu olho para a Sagrada Escritura, para Atos dos Apóstolos, o que eu vejo é sacramento, eu vejo batismo, eu vejo crisma, eu vejo Eucaristia, eu vejo doutrina, sucessão apostólica. Como é que olham para a Sagrada Escritura e não conseguem ver isso?
Estão jogando aos cães as pérolas, as coisas santas sendo profanadas, esquecidas. Não se prega mais os valores cristãos, como se pregou na igreja primitiva, como os santos padres pregaram, zelaram e lutaram por esta doutrina, por essa igreja. Porque a soberba toma de conta dos corações. Agora é uma imitação protestante, porque nas homilias é o que nós vemos, não passa de um pastorzinho protestante pregando, não se fala nos sacramentos. Não se fala na confissão e o povo está comungando Jesus de qualquer jeito. 1 Coríntios 11, versículo 27 a 30. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quarta-feira de cinza, terça-feira eu vou colocar o primeiro exame de consciência. São 8 vídeos que já está gravado. Para você assistir os 8 vídeos, vou colocar durante 8 dias. Primeiro vídeo vai ser na terça-feira. Segundo vídeo na quarta-feira. Terceiro vídeo e assim vai. Para você fazer um exame de consciência. São Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque quem come sem considerar o corpo do Senhor, indignamente está pecando contra a carne e o sangue do Senhor. Porque quem come e bebe do corpo do Senhor sem considerá-lo, está comendo a sua própria condenação. Os padres leigos não fala mais no sacramento da confissão, onde existe mais de 100 versículos na Bíblia falando desse sacramento. O povo já está de um ponto que diz: eu não confesso pecado a homem, porque não se fala com ardor, não se fala com amor, não se anuncia mais a verdade sobre os sacramentos. Oséias 4,6 diz: meu povo está se perdendo por falta de conhecimento, porque os pastores que eu enviei não estão ensinando mais. É um ensinamento protestante. O demônio oferece a Jesus e a mim e a você com isso a soberba, porque ele é um soberbo. E como combater a soberba, irmão Fábio? Como combater a soberba? A soberba, o versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Oração. Oração. Nós começamos o quê? Com o jejum. Agora, na segunda parte, nós estamos o quê? Na oração. É com que você vai combater a soberba do teu coração. Quem não foi soberbo um dia? Quem não achou que deveria ser valorizado e não foi, ser aplaudido, ser reconhecido, ser agradecido? Importa agora que ele cresça e eu diminua, disse João Batista. Mas parece que nós estamos querendo que nós cresçamos e ele diminua. Vale tudo pelo like, vale tudo pelo inscrito, para ganhar inscritos. Vale tudo. Pelas visualizações, compartilhamento, vale tudo. E esquecemos do amor árduo pelas almas. De salvar essas almas. Aqui está a soberba na segunda parte. A segunda tentação, que vai ser combatida com oração, junto com o jejum da primeira parte. Então, segunda parte, oração, rosário, confissão, expiação reparadora, luta contra os vícios, eucaristia, adoração e ao sacrário. Terceira tentação. Versículo 8. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: eu te darei tudo isso se prostrando-te diante de mim me adorares.
Terceira tentação. O diabo leva as pessoas, a mim e a você, aos postos altos, aos postos mais altos deste mundo. Eu que daqui a pouco era apenas um simples trabalhador da roça, daqui a pouco eu estou viajando para uma cidade grande, estou entrando numa empresa, não é? Eu estou conseguindo trabalhar nessa empresa, ganhar muito bem, mais tarde, pelo meu êxito, me torno gerente dessa empresa, mais tarde eu estou passando até a comprar esta empresa, a ser o dono dessa empresa. Isso é do diabo, irmão Fábio? Não, você está trabalhando. O problema é que se você, quando era o trabalhadorzinho lá da roça, estava nas coisas do Senhor, servia ao Senhor, era de missa, se reunia com os irmãos para oração, para partilha, até mesmo com a família, e agora tu não faz mais isso por causa do trabalho. Muitas pessoas não têm discernimento do que o diabo pode fazer com eles, e eles acham que é Jesus e não é. Veja, nós vimos aqui na segunda tentação, pregadores da palavra. Está escrito. O diabo pregou, está escrito. Pregadores. E agora nós vamos ver aquelas pessoas que apareceram empregos. A pessoa, quando estava sem emprego, ela estava no grupo de oração, ela estava na missa, na pastoral, ela estava na confissão, na humildade, estava rezando para Deus dar um emprego, aparece um emprego para ela, e aí é um emprego que foi dado nesse, por exemplo, vai o domingo à missa, foi dado um emprego para trabalhar, para ganhar 100% no domingo, e ela abandona a missa dominical. Pergunto eu, foi Deus que deu esse emprego? Não foi. Mais uma vez, o demônio transportou mais uma vez Jesus a um monte muito alto. O que é um monte muito alto? Os altos cargos desse mundo. Os altos empregos, né? Deste mundo. Então o diabo mostra a Jesus toda a glória, todo o reino, diz tudo isso é meu. Dou a quem quero. Aí o que é que acontece? Quando começa a substituir as coisas de Deus por o que é deste mundo, está adorando a Satanás. Se prostrar e me adorar. Está adorando a Satanás. Não, irmão Fábio, eu não me prostro no chão e digo, diabo, eu te adoro. Não, não basta dizer com palavras. Você está adorando na ação. Sem perceber, você está adorando e cultuando a Satanás. Irmão Fábio, isso é pesado. Sim, é pesado. E quem disse que a porta é larga? Ela é estreita. Por isso as pregações têm que ser conforme a porta é. Sem mentira, com verdade. Tudo isso te dou se me adorar. Jesus não adorou, mas as pessoas estão adorando, porque estão recebendo um emprego. É um emprego que vai me tirar o meu dia na missa? Veja, quando eu trabalhava uma cerâmica, ofereciam para eu trabalhar de domingo, mas o domingo era o dia da missa, a missa de jeito nenhum. Dobrado, 100%, quero saber. Esse dia aí é o dia do Senhor, não tem conversa comigo não. Mandamento da igreja, guardar domingos, do mandamento do Senhor, mandamento eterno, guardar os domingos e festas e guardas, os dias santos. É porque todo mundo agora, irmão Fábio, vai entrar de férias, quarta-feira de cinzas. O meu patrão disse, você vai ganhar 100%. Você vai ganhar 200% para trabalhar de quarta-feira de cinzas, dia do Senhor, dia de jejum e oração, pé da Santa Madre Igreja. E quem pode receber as cinzas na quarta, no Santo Culto da Missa. E você, entre a cruz e a espada, diz, eu prefiro a espada. Cuidado com a espada, você pode se matar. Essa é a maneira de adorar Satanás, e o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro adora Satanás. Louve e bendiga o Senhor, que você não. Mas quantos não estão adorando a Satanás? Recebendo a glória. Ele está dando o ouro e a prata.
Ele está dando dinheiro para que você se afaste das coisas do Senhor. Ah, fulano era pobrezinho da roça, como a gente costuma chamar aqui no Nordeste. Ele era da roça, mas agora ele foi chamado. Ele era fiel com sua esposa, estavam na missa, estavam na confissão, frequentava tal pastoral, mas agora ele foi chamado para um emprego, um currículo, uma coisa. Ele foi chamado, começou a trabalhar, agora começou a comprar carros e motos, não vai mais à missa e agora começa a trair a esposa, adorando a Satanás. E vice-versa. Está recebendo a glória desse mundo, o ouro e a prata desse mundo, que o diabo se apossou. Era de Deus? Era, mas o diabo se apossou. Está adorando a Satanás. Está servindo e cultuando o demônio. 6,33 de Mateus. Buscar em primeiro lugar na tua vida o reino de Deus e sua justiça. E os acréscimos virão. Mas você está correndo para os acréscimos. Uma maneira de adorar Satanás é deixar a centralidade cristocêntrica, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que dura a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, a sua carne, para a salvação do mundo. 6,27 e 51 do Evangelho segundo São João. E você agora está trabalhando por bens materiais. Você agora trabalha pelos acréscimos. Você agora corre atrás dos acréscimos. E não sabe você que está adorando a Satanás. E como combater isso, irmão Fábio? O próprio Jesus ensina. Verso 10. Respondeu-lhe Jesus: para trás de mim, Satanás, pois está escrito: adorarás só o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Isso chama-se o quê? O que o diabo ofereceu? Chama-se cobiça. Terceira tentação, cobiça. E ela é combatida com o quê? Com a partilha. Cobiça. Partilhar com quem não tem. Veja, jejum, oração e partilha. Vai partilhar com quem não tem. Todo esse ouro, essa prata que você juntou aí. Não junteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem, e o ladrão vem e rouba. Mas juntai para vós tesouro no céu. Eu estava com fome, me deste de comer, com sede de beber, nu me vestiste, peregrino me abrigastes. Mateus 25, 31 em diante. Então, meus irmãos, com quem eu vou combater a gula que o diabo oferece na primeira tentação? Com o jejum. Como eu vou combater a soberba na segunda tentação? Com a oração. Como eu vou bater a cobiça na terceira tentação? Com a partilha. Partilhando com quem não tem. Eu estive com fome, me deste de comer. Mas os soberbos, os cobiçosos, vão dizer no dia: quando foi que te vimos, Senhor, com fome? Te demos de comer? Todas as vezes que viste um desses pequeninos com fome, não deste de comer, com sede, não deste de beber, foi a mim que deixaste de fazer. Olha aí. Então a igreja nos convida, meus irmãos. Eu espero que essa pregação, esse tema, possa tocar o teu coração. Quando eu trouxe essa pregação, o canal estava aproximadamente com entre 100 e 200 inscritos. Hoje estamos aí com 1.500 e poucos inscritos. Estamos nas vésperas da quaresma. Que essa pregação possa te impulsionar. Na terça-feira, um dia antes da quarta-feira de cinzas, estarei colocando o primeiro vídeo de exame de consciência, de preparação para a confissão. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Estarei colocando o exame de consciência da igreja. Primeiro vídeo, são 8 vídeos com os 10 mandamentos, para você ver ali quais são os seus pecados, pegar uma caneta com papel e notar os teus pecados, se arrepender deles e confessar. Buscar um padre para confessar. Combinado? Então que essa pregação possa invadir o teu coração, compartilhe com outras pessoas que precisam ser transformadas. Deus abençoe vocês, né? Se preparando para a quaresma. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.